Então, a gente pode começar? Podemos. Vamos embora que já tem um monte de gente aqui com a gente. Então, na verdade, Lu, faz alguns anos, né, que a gente vem alertando sobre o câncer de rim. Realmente, poucas pessoas conhecem a doença. É uma doença pouco frequente na nossa população. E realmente a gente sentiu a necessidade de alertar as pessoas sobre o câncer de rim. Principalmente porque hoje em dia você pode falar que o tratamento do câncer de rim de 2005 até hoje, ele mudou 100%. Então, não existe nenhuma indicação de tratamento que existia em 2005 que existe hoje. Entendeu? Então, assim, existe uma importância de alertar as pessoas de que o tratamento ele mudou muito. Então, a perspectiva mudou muito. E é interessante que as pessoas saibam cuidar da própria saúde, se alertar se está acontecendo alguma coisa diferente, para buscar o serviço médico com mais antecedência para fazer um diagnóstico precoce. Então, falando No, ca... especificamente. no caso do câncer de rim especificamente, tem algum sinal e sintoma, Ana, que merece atenção? Então, o câncer de rim, ele não dá sinais precoces, né? Ele dá sinais tardios. Então, eu diria, por exemplo, que os sinais mais comuns, que são sangramento na urina, aumento do volume da barriga, ou perda de peso, cansaço, fadiga, são sinais de uma doença mais avançada. Mas, às vezes, para pacientes que fazem acompanhamento, ou com urologista, ou com a ginecologista, médico, geriatra, clínico, cardiologista, o paciente que acompanha é capaz, num consultório médico, de detectar outras coisas, às vezes mais minuciosas, que acabam, por um outro motivo, vendo fazer o diagnóstico. Então, às vezes é pedido, por exemplo, um ultrassom de abdômen, por algum outro motivo, ou uma tomografia de abdômen. E aí você acaba fazendo o diagnóstico ao acaso do câncer de rim. Então, o câncer de rim ele é uma doença que aparece 10 vezes menos frequente do que o câncer de próstata, por exemplo, do que o câncer de mama, por exemplo. Então, somados aí, homens e mulheres, dá em torno de 6 mil e poucos casos por ano, né? E a gente sabe também que é 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. E em termos de fatores de risco, a gente pode dizer que doenças renais crônicas, como, por exemplo, insuficiência renal, cálculos no rim, pressão alta, podem aumentar o risco de desenvolver a doença. Mas, principalmente, eu diria hoje, chamaria atenção para mudanças de hábito de vida, porque é o fator mais próximo da gente conseguir controlar. Então, realmente está relacionado à obesidade, está relacionado ao tabagismo, ao cigarro e ao sedentarismo. E esses fatores, eles são chamados de modificadores, ou seja, a gente consegue modificar o nosso risco de adquirir não só câncer de rim, mas tantas outras neoplasias apenas se habituando, né, aderindo a melhores hábitos de vida. Ana, tem já duas pessoas aqui que já fizeram essa pergunta. Uma foi o Bruno e uma foi... Acho que passou aqui para mim. A Elaine também perguntou a mesma coisa. A Elaine tem uma pergunta aqui já, sempre perguntando a respeito do processo de diagnóstico do câncer de rim. E eles estão perguntando se basta um ultrassom. O ultrassom, muitas vezes, é o mais acessível, né? O que as pessoas, às vezes, faz por tantos outros motivos e acaba diagnosticando o câncer de rim. Mas, a partir do diagnóstico, quando você encontra realmente um rim afetado, uma massa no rim, aí você vai procurar tomografias ou até ressonância. E aí isso é de acordo com a localização, o tamanho. Às vezes o paciente tem alergia a um contraste, não tendo... Então a gente pede os exames de acordo com a localização
mas são exames mais específicos, como a tomografia ou a ressonância. Tá. A gente também já ouviu alguns relatos de pacientes, Ana, que na verdade tiveram um atraso grande no diagnóstico, justamente porque eu acho que, né, passaram aí pela mão de diferentes urologistas e que o diagnóstico realmente do câncer de rim demorou muito para ser feito. Queria que você nos ajudasse a falar um pouquinho disso, assim, né? Se é um paciente que de repente está vivendo essa situação, que existe, né, uma suspeita e que o diagnóstico ele não está sendo fechado. O que dá para fazer? A forma como você diagnostica normalmente é o que a gente chama de nódulo ou massa no rim. Então, realmente, um urologista é o especialista indicado para fazer essa investigação. Eles são capazes de olhar para esse nódulo e saber se ele parece mais um cisto, ou seja, ele é mais líquido do que sólido. E aí, de acordo com a presença de suspeita de ser um nódulo sólido, isso se concretiza com maior risco de câncer de rim. No entanto, pela imagem, nem sempre você fecha o diagnóstico com certeza. Muitas vezes a suspeita é muito grande a ponto de você indicar um tratamento cirúrgico apenas com a imagem, tá? E em alguns casos é realizada uma biópsia para você fazer o diagnóstico. Mas o que eu acho que acontece com muita gente é que existem outras doenças do rim e você não consegue descartar a possibilidade de ser uma neoplasia. Aí eu acho que uma investigação com um especialista é recomendado. Se estiver retardando, consultar outro especialista, né? Porque realmente câncer de rim não é a suspeita mais forte. Tem tantas outras coisas que acontecem, né? Cistos é o mais frequente. E aí tem cistos que você vai só observar. E se não for um câncer de rim, ele não vai crescer. E aí nesse processo, então, né, que fez de repente ultrassom, fez uma tomo, fez uma ressonância, o que vai acontecer é a cirurgia, Ana? Ou faz a biópsia sem a cirurgia? Na maior parte dos casos é a cirurgia. Então, realmente, um paciente que é diagnosticado com uma massa renal, de acordo com algumas alterações da imagem, a gente pode dizer que a probabilidade é muito forte de ser um câncer de rim. Aí o paciente já vai para o oncologista clínico para fazer o estadiamento, ou seja, você quer avaliar a extensão da doença, você quer saber se ela está limitada no rim ou se ela progrediu para outros órgãos. Isso é importante que aconteça antes da cirurgia, para definir a melhor conduta. Com certeza, porque é o que eu te falei, hoje em dia, um dos tratamentos padrões para tratamento do câncer de rim era a cirurgia do rim, independente da doença estar disseminada ou não. A primeira coisa que você fazia era a cirurgia. E depois você decidia se você ia entrar com tratamento ou não. Mas a primeira coisa era a cirurgia. E isso tem mais de 30 anos que era dessa forma. E o ano passado... Só para a gente não passar, ó, tem uma pergunta da Elaininha aqui falando se cisto é câncer. Não. Então, a maior parte das alterações que você vai encontrar no rim são cistos. E cisto é muito frequente. A maior parte das pessoas tem. Então, imagina se você tirar o rim de uma pessoa que tem um cisto. Então, cisto pode virar câncer? Normalmente não. Tá? Então, assim, na medicina é necessário observação, né? Porque se você invadir todo paciente com uma suspeita, você vai estar prejudicando mais gente do que ajudando. Então, realmente, a gente sabe observar com segurança alguns pacientes e decidir se aquele cisto é um cisto ou se ele pode ser um nódulo, tá? Ana, tem mais uma pergunta aqui, da Maria das Graças. Ela está perguntando se uma hidronefrose pode virar um câncer. Não, também não. Hidronefrose nada mais é do que a obstrução da passagem da urina. Então, acumula urina no rim.
né? Ou seja, ela por si só, ela não é uma causa, ela é uma consequência. Então, teria que procurar saber qual foi o motivo dessa obstrução. Poderia ser um tumor, por exemplo. Pode ser um cálculo, uma pedra no ureter, no rim, então, ou na bexiga. Então, qualquer fator obstrutivo pode causar uma hidronefrose e ela por si só não causa câncer de rim. Tá, então você já estava contando pra gente, né? Que a partir do momento que acha né, uma massa no rim, essa massa precisa ser investigada. Então, é muito importante que a conduta seja definida pelo oncologista. Com E aí, certeza. que Porque daí o oncologista vai fazer todo o entende, estadiamento. a gente entende a importância de você fazer a avaliação da extensão da doença. Então, se você está achando que tem uma massa no rim e que essa massa pode ser câncer, é necessário avaliar a extensão, saber se ela foi para outros órgãos. Se ela foi para outros órgãos, como eu disse, não necessariamente o paciente vai para a cirurgia. Porque há pouco tempo atrás, 1 ano, e a gente confirmou agora nesse evento internacional que teve na África, que os pacientes eles podem ter acesso a um tratamento sistêmico, que é um tratamento clínico com comprimidos ou na veia, mas enfim, um tratamento oncológico é a prioridade para pacientes com doença disseminada. Então, eles iniciam o tratamento oncológico e vão para a cirurgia, se for necessário, no segundo momento. Não é mais a prioridade do tratamento. Então, até isso que a gente fazia há mais de 30 anos, mesmo porque a gente não tinha um tratamento oncológico bom, até isso mudou. E aí, nossa, super, né? Acho que é muito importante isso que você está falando. E o que eu fico pensando é assim, né? Hoje a gente fala muito da importância de você saber o seu tipo específico de câncer, que isso vai também definir. E aí, nessa situação, então, se você sabe que a doença já não está mais só no rim, que ela está em outros órgãos, a gente está falando então de uma doença que já tem metástase. Não faz diferença daí você conhecer o tipo mesmo do câncer de rim? Porque a gente tem diferentes tipos de câncer de rim, né? Não, com certeza. É que assim, muitas vezes a gente não faz nada sem o diagnóstico. Então, mas daí nesse caso você faz uma biópsia sem a cirurgia. Com certeza. Ah, tá. Então, aí, com certeza. É que a gente já estava acostumado a fazer a cirurgia. E fazer a cirurgia já fazia o diagnóstico. Agora, não. Vai passar a ser mais comum você fazer uma biópsia. Primeiro, para comprovação. E segundo, para esclarecimento. Porque 85% dos cânceres no rim, eles são um subtipo específico que chama carcinoma de células claras. Então, é o mais frequente. Mas tem doença, por exemplo, da bexiga, que nasce no rim. E tem subtipos até benignos, que não precisa de tratamento oncológico. Então, com certeza... E a biópsia, e para fazer a biópsia específica no rim, é uma microcirurgia? É um procedimento simples? Como é que é? Não, ela pode ser... a cirurgia é o que a gente chama de biópsia aberta. Tá. Então, quando você faz aberta, pode ser feito assim. Na verdade, a forma mais acessível. Então, o que você vai ter num hospital com menos estrutura é a biópsia aberta. Tá. Mas você pode fazer guiada por ultrassom. Aí você faz com agulha. E em hospitais mais avançados, você pode fazer por tomografia também. Mas, normalmente, uma guiada por ultrassom ou por tomografia, ela é capaz de esclarecer o diagnóstico e, se for aberta, também. E é um procedimento muito simples, porque o rim, ele é de fácil acesso. Ele fica aqui atrás, né, na região lombar, e tem um fácil acesso. Então, realmente não é difícil fazer a biópsia. Tá. Ana, então assim, né, passou pelo oncologista, fez o estadiamento e verificou-se que realmente a doença ela está numa fase inicial, né, restrita ao rim. Aí ele volta pro uro ou ele vai para o cirurgião e aí o procedimento, o tratamento indicado é a cirurgia. Desculpa, como é que é?
se realmente, depois do estadiamento, a conclusão é a doença está inicial, aí o tratamento indicado é a cirurgia. Sim, com certeza. A cirurgia, ela cura a maior Uhum. parte dos pacientes com câncer de rim, sozinha. Inclusive, diferente de outros tipos de tumores, o câncer de rim, até hoje a gente não conseguiu comprovar um benefício de você fazer tratamento complementar. Então, para aquele paciente que tem a doença restrita no rim, ele vai ser tratado com cirurgia, com sucesso. Então, a cirurgia, ela inclusive pode preservar o rim, não precisa tirar o rim todo, pode tirar só a parte comprometida. E não é feito um tratamento complementar, com mais tratamento oncológico. Tá? Então, assim, o urologista, ele é uma pessoa especialista nisso, ele é capaz de fazer a avaliação desse nódulo, até pedir o estadiamento, avaliar a doença por geral, aonde está, e indicar a cirurgia. Mas em centros oncológicos, e é a preferência, que essa discussão ela seja multidisciplinar. Então, que seja discutido com o oncologista, sempre para avaliar, quando a doença está fora do rim, se é possível fazer a cirurgia ou se é necessário o início do tratamento oncológico como prioridade. Tá. Bom, Ana, e agora acho que tem bastante gente ansioso aqui para você falar um pouco das novidades no tratamento. Já tem uma pergunta aqui, já perguntando em que momento que a imunoterapia é indicada. Já teve uma pergunta anterior relacionada às terapias orais. Então, acho que aí falando um pouco aí do paciente que tem uma doença mais avançada, como é que deveria ser o tratamento, né? Como é que hoje é o tratamento proposto? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que no tratamento do câncer do rim, a gente tem 14 novas medicações, Meu tá? Deus. Então, em 14 anos. Então, a gente não tinha nada em 2005, a gente fazia uma imunoterapia muito antiga, que dava muito efeito colateral e com pouca eficácia. E hoje em dia, de 2005 para cá, a gente está colecionando medicações novas para o tratamento oncológico do câncer de rim. Então, o que a gente falava antes, em 2005, eram os comprimidos, né? A terapia de alvo molecular. E aí foi surgindo uma atrás da outra, terapia de alvo molecular de nova geração, que traz mais eficácia para o tratamento. Então, o paciente não tinha acesso a apenas um tratamento, na sequência ele podia ter acesso a outros tratamentos. Aí veio outra medicação, que são os inibidores vasculares, como o bevacizumab, por exemplo, né? São os angiogênicos. Eles também acrescentaram benefício para esses tratamentos. E depois, mais tarde, a gente viu o surgimento da imunoterapia. Então, a imunoterapia, ela também mudou a história do tratamento do câncer de rim a partir de 2016. Então, aproximadamente 10 anos depois da descoberta da terapia de alvo molecular, que são os inibidores de tirosina quinase, que a grande maioria é oral, comprimido, veio a imunoterapia, que é a EV, tá? Essa imunoterapia, ela veio num primeiro momento como segunda linha de tratamento, ou seja, primeiro você faz o inibidor de tirosina quinase, a terapia de alvo molecular com comprimido, depois você faz a imunoterapia. Foi aprovado no Brasil, eu acho que no final de 2017. E no final de 2018, nós tivemos a aprovação da combinação de imunoterapia em primeira linha. Isso a gente ainda não favorece para todos os pacientes. A gente divide os pacientes em risco. Então, a gente tem lá os nossos critérios de saber se o paciente tem um risco favorável, risco moderado ou um risco desfavorável. E aí, de acordo com esses riscos, é que a gente estabelece qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. E alguns pacientes podem, mesmo na primeira linha, fazer o inibidor de tirosina quinase. Outros podem até observar de tão baixo o risco que é. E outros vão fazer essa combinação que foi aprovada no Brasil no final do ano passado, que é a imunoterapia combinada com imunoterapia,
que é o ipilimumab com o nivolumab. E junto com essa aprovação, a gente também teve a aprovação de uma nova terapia de alvo molecular, que é o cabozantinib. Então, talvez as pessoas queiram falar sobre isso. São 2 tratamentos de excelência que foram aprovados no Brasil no final do ano passado. E, recentemente, o cabozantinib começou a ser comercializado aqui também. Então, o que a gente já tinha era o sunitinib, né, e o pazopanib, que eram, inclusive, as 2 drogas que a gente está esperando para ter disponível no SUS, né, Ana? Teve uma aprovação recente, né, para essas medicações. Eu acho que também perguntaram se alguma dessas medicações estão disponíveis no SUS. Isso. Então, infelizmente, né, a gente tem serviços diferentes de atendimento público. Então, o Hospital da Faculdade, por exemplo, que eu trabalhava, sempre disponibilizou o sunitinib ou pazopanib. Uma das 2, lá no ABC, a gente sempre teve a primeira linha de tratamento garantida. A segunda, a gente conseguia para alguns pacientes o inibidor de mTOR, que é o everolimus ou tensirolimos. Mas aí era mais raro realmente a gente conseguir, e a gente costumava participar de protocolo de pesquisa para dar acesso para os pacientes a mais medicações, que é uma coisa sempre importante também, procurar protocolo de pesquisa, chama pesquisa clínica, que é uma forma de você ter acesso a medicações que muitas vezes não tem nem no Brasil, né? Não estão nem aprovadas ainda, mas você tem acesso dentro de um protocolo de pesquisa. Então, para a gente dizer nomes, as pessoas acham difíceis os nomes, então eu não costumo dizer. Mas tem realmente o sunitinib, o pazopanib, isso lá em 2005, 2006. Aí, na sequência, foi vindo tensirolimos, everolimus. Aí tem combinações de everolimus com levantinib, que também recentemente foi aprovada no Brasil. Isso só vem agregar ao arsenal de combinações de tratamento que você pode fazer para os pacientes. Depois vem a terapia de alvo molecular de nova geração. Então, você tem axitinib, cabozantinib, as imunoterapias, como, por exemplo, nivolumab, associado ou não a ipilimumab. Então, são muitas drogas e elas combinam entre si. Então, recentemente, vocês devem ter falado, nesse congresso americano, eles mostraram aprovações nos Estados Unidos, né, ainda não aqui no Brasil, de uma terapia de alvo molecular combinada à imunoterapia. Então, isso realmente está trazendo resultados que a gente nunca viu para a primeira linha do tratamento do câncer de rim. E é muito possível que elas venham para o Brasil recentemente. Quer dizer, precocemente elas venham para o Brasil e que a gente tenha acesso a elas. Mas no momento o que a gente quer realmente é dar maior acesso para os pacientes e pelo menos conseguir que essas terapias de alvo molecular tenham um acesso mais bem distribuído no SUS, né? Tem até um caso de uma paciente aqui, Ana. Eu tô te ouvindo normal, viu, Ana? Mas a sua telinha tá um pouco congelada. Não sei se você tá me vendo. Você tá me vendo normal? Eu tô te vendo normal. Tá, eu também tô te ouvindo normal, mas a tua imagem tá um pouco congelada. E agora? Ainda não. Mas fica tranquila que a gente está pelo menos se ouvindo. Na verdade, dentro dessa questão, né, de ter as terapias no SUS, tem algumas perguntas aqui que as pessoas já tinham enviado. E, né, tem uma paciente falando que a sogra até acabou entrando na justiça para obter uma dessas drogas e que ela ficou sabendo que a droga iria estar disponível no SUS a partir de junho. Então, acho que é importante a gente esclarecer que sim, as 2 drogas foram consideradas recomendadas pela Conitec. Isso deveria significar que a droga, né, estaria disponível para todos os centros do SUS, né, que tratam câncer. Mas, na prática, a gente sabe que isso ainda não aconteceu.
A gente sabe que o laboratório, inclusive que o Ministério da Saúde ainda não decidiu se vai fazer por compra centralizada ou se vai deixar, né, para que os próprios CACONs tomem a decisão de comprar ou disponibilizar ou não essa medicação. O ONCO está monitorando isso. Infelizmente, essa data de 6 meses pós a publicação do relatório, ela vai acontecer agora já, inclusive em junho, que é o mês do câncer de rim. Então, a gente está monitorando, mas para quem precisa dessa medicação no SUS, a gente sabe que essa droga ainda não está disponível. Mas, gente, como cada centro tem autonomia para decidir, eu acho que vale perguntar, né, Ana? Com Acho que certeza. vale conversar com o seu oncologista a respeito disso. Não, porque cada centro realmente tem a possibilidade, trabalha com diferentes tipos de verbas, né, do Ministério Público. Então, tem acessos diferentes. Eu acho que vale a pena, porque com certeza não vai ser ao mesmo tempo para todo mundo. E aí é outra coisa, né, Lu, que talvez seja interessante destacar, é que apesar dessas mudanças no tratamento cirúrgico, muitas vezes a gente vai discutir a possibilidade de iniciar o tratamento oncológico antes da cirurgia. No entanto, a gente tem muitos pacientes que não têm acesso ao tratamento. Então, a gente acabou de discutir na reunião agora, caso de paciente que vem do sistema público e que não tem possibilidade de iniciar o tratamento oncológico com rapidez. Então, para esses casos, a gente não tem dúvida que o melhor é iniciar pela cirurgia. Né? Claro, se você não tem condições ou não sabe quando vai começar o tratamento oncológico, aí com certeza a preferência é você fazer a cirurgia, porque você vai ter o seu diagnóstico e muita gente melhora já bastante com a cirurgia. Então, se a pessoa está tendo dor, se ela está tendo sangramento, por exemplo, urinário, ela melhora com a cirurgia. Tá. Ana, eu vou ler um caso aqui de uma. É um caso meio compridinho, mas acho que é bacana a gente falar. Bom, ela fala que ela é enfermeira, que ela tem 37 anos, que ela teve câncer de rim, carcinoma renal de células claras há exatamente 6 meses. Ai, Ana, é sua paciente. Sou paciente da doutora Ana. Por muita vontade de aprender mais no assunto, ela foi no Next Frontiers, que foi um evento que a gente até participou, e que, com os conhecimentos adquiridos, quer dizer, não sei se ela é sua paciente, Ana, ela citou uma doutora Ana aqui, né? Com os conhecimentos adquiridos, estou descobrindo que possivelmente minha família materna é portadora da síndrome de von Hippel-Lindau, devido ao grande histórico familiar de câncer na minha família. Estou em acompanhamento com a genética, mas para fechar o diagnóstico da síndrome, ou somente a história familiar. Ela está querendo, na verdade, saber, né? Se tem que se fechar o diagnóstico da síndrome, ou somente a história familiar já caracteriza essa síndrome hereditária. São 7 casos de câncer, são 3 casos de câncer renal nas 3 gerações, minha avó, minha tia e eu. E aí ela te manda um beijo. Ah, obrigada. Então, no caso, o começo do diagnóstico dela, como que foi, Lu? Eu tô procurando a história. Não, ela só contou, Ana, que ela tem Dela, que 37 anos e que ela teve câncer renal de células cravas. Tá me vendo agora, Lu? Tá? Ainda não, Ana, você continua paradinha, mas a gente tá te ouvindo. Eu posso tentar sair e entrar de novo, né? O que você acha? Quer tentar? Então tenta. Tá? Oi, gente. Espera aí que a gente está resolvendo um problema técnico. Para quem estiver chegando agora... Ah lá, vou chamar você aqui. Espera aí. A gente está aqui conversando com a doutora Ana Paula Cardoso, que é oncologista do Einstein, sobre câncer de rim. Hoje a gente só fala de câncer de rim. Peraí, será que ela já deu tchauzinho? Acho que ainda não. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá. Um monte de gente pede para participar, né? Oi, Angélica. Oi, Lu Dias.
Oi, Ana, agora voltou. Ai, que bom. Senão vocês ficam aflitos aí, que não conseguem ver a pessoa. Não, então, com certeza, se ela fez o diagnóstico tão precoce, já a possibilidade de uma síndrome genética é muito alta. Se ela tem tantos casos na família e uma suspeita forte de von Hippel-Lindau, que é uma síndrome super rara, mas que dá realmente o diagnóstico de vários nódulos do rim, isso pode acontecer, mas a comprovação da perda de um cromossomo, Agora de novo. e aí isso tem que ser comprovado geneticamente, com certeza. O nome da síndrome só vai ser comprovado se faltar o braço curto do cromossomo, entendeu? Então, realmente, existe a necessidade dessa comprovação, mas é fato que, clinicamente, para ela, talvez não modifique muita coisa, porque o tratamento vai ser muito parecido. Ela falou que ela fez a cirurgia? Não, ela não falou, Ana, ela não deu detalhes. Ela só realmente falou que está em tratamento e que daí ela foi aprender um pouquinho mais, daí parece que se caracterizou essa síndrome e tal. Ela não falou muito detalhe aqui, não. Ó, tem uma outra aqui que, na verdade, é uma pergunta bem pequenininha que ela fala: meu irmão teve câncer de rim, a minha mãe está com câncer de rim, ela quer saber se ela é grupo de risco. Com certeza. Né? Então, na verdade, só para falar sobre esse tema, raros são os casos de câncer de rim com síndrome genética. Tá? Então, assim, a maior parte dos casos não são relacionados à parte genética, mas tem aí um torno de 5 a 10% dos casos que podem ter um componente genético. E esses pacientes, especialmente os pacientes que são diagnosticados com uma síndrome comprovada, têm uma chance muito grande de ter câncer de rim. Então, para eles faz diferença esse diagnóstico, porque quando você vai tirar um nódulo do rim, num paciente que tenha o diagnóstico genético, você procura preservar o melhor possível o rim, sabendo que ele pode ter um novo nódulo e você quer manter o rim dele, né? Então, por isso que às vezes o diagnóstico faz diferença para quem tem essa síndrome. Tá. A Fabiana, Ana, ela tá falando o seguinte, né? Que vai fazer 2 anos que ela perdeu o rim direito para o câncer. 6 meses depois passou para a bexiga, foi retirado também. Me trato com o uro e ele me disse que isso não é metástase. A cada 3 meses faço exames e biópsia da bexiga e a última ainda não está pronta. Queria saber se isso é certo ou se devo procurar um oncologista, que ela nunca tomou remédio algum, nem rádio, nem químio. Então, enquanto a doença ela é restrita aos rins, o tratamento cirúrgico é a prioridade, tá? E essa questão de ter passado para a bexiga, Ana? Isso normalmente é chamado de doença metastática. É. Então, bom, Né? acho Não que é valeria a comum, pena ela procurar um onco, né? com certeza, né? Com certeza. Não é comum, tá? Metástase do rim para a bexiga não é comum. Então, é muito mais fácil ir para outros órgãos mais distantes do que para ir para a bexiga. Mas é uma coisa que tem que investigar e talvez se o urologista não está atendendo a expectativa, às vezes é necessário procurar um outro urologista ou mesmo um oncologista clínico para esclarecer, ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Tá. Bom, tem mais uma aqui, Ana, que fala assim, ó, acompanhamos meu esposo, 2 cistos renais, um em cada rim há alguns anos. Um com cerca de 4 e outro com cerca de 6. Um urologista nos disse que são cistos simples e que não há preocupação. Outro disse que tem que ficar atento, pois há septações e sinais de calcificação em ambos. Ela quer saber, isso é grave? Pode ser um preditivo para algo no futuro? Ele tem 41 anos e a sua mãe teve câncer de mama aos 70 e seu pai próstata aos 61. A gente toma super cuidado com essas questões da gente não conhecer detalhes das histórias, né, Ana?
Não, com certeza. A gente nunca pode fazer o diagnóstico por vídeo, por telefone, por mensagem. A gente não faz diagnóstico de ninguém. Mas quando você faz o diagnóstico de um cisto, essas características que ela ressaltou são exatamente as características que na imagem te ajudam a diferenciar o risco desse cisto ser um nódulo, né? E isso, na imagem, o radiologista, que é o médico especialista em imagem, ele é capaz de definir e até pontuar. Então, eles chamam esse nódulo de risco 1, risco 2, risco 3, risco 4. E aí, de acordo com esse número que eles dão uma porcentagem, por exemplo, 30% de chance disso ser um câncer. Não virar câncer, de ser um câncer. Então, realmente, a partir do momento que o cisto tem septo, que é grosseiro, aí pode ficar maior risco, mas não significa que é um câncer. E o acompanhamento é o ideal, com certeza. Tá. Ana, o que mais que você acha que é importante? Eu lembro até de uma pergunta aqui, que acho que passou, e eu acho que é bem legal, que a menina falou um pouco da importância do manejo de efeitos colaterais. Sim, acho que seria legal a gente falar um pouquinho para quem toma terapia-alvo, né? Se tem alguns efeitos colaterais mais comuns, se tem na imunoterapia também, e como é que é o manejo hoje, né? Como é que o oncologista cuida disso? Tem gente que tolera super bem, tem gente que não tolera tão bem os tratamentos, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário uma fase de adaptação. Então, o entendimento de saber realmente quais são os efeitos colaterais daquela medicação, para você conseguir aceitar um pouco as coisas que já são previsíveis e passar pela primeira etapa de adaptação, que eu diria que é uns 2, 3 meses, para a terapia de alvo molecular. Então, a terapia de alvo molecular, ela pode dar bastante rache, vermelhidão na pele, algumas dão acne das mãos, dos pés, algumas podem dar diarreia, cansaço, alteração da cor do cabelo. Então, por exemplo, o sunitinib, você toma 4 semanas e descansa 2. Então, na semana que você descansa, às vezes o cabelo cresce escuro. E na semana que você toma, ele nasce branco. Então, assim, são coisas que podem incomodar o paciente, mas o que costuma incomodar mais é a pele, a reação que é tipo uma reação alérgica, e o cansaço e a diarreia. Então, eu acho que esse mal-estar é o que mais incomoda os pacientes. Isso costuma acontecer nos primeiros meses, uns 2, 3 meses. E aí o médico ele tem que ser especialista para avaliar se é necessário reduzir a dose ou mudar a posologia. Então, às vezes, modifica a forma como o paciente toma, para passar por esses 3 meses, porque é possível que depois o paciente adapte, né? Mas também não é correto pedir para o paciente aguentar todos os efeitos colaterais que ele está tendo sem modificar nada, porque também não é verdade, né? Às vezes a gente pode ajudar o paciente na posologia mesmo da medicação. Então, isso em termos de terapia de alvo molecular é importante conduzir bem os efeitos colaterais para que o paciente tenha o benefício do tratamento, né? Não seja medicação apenas porque ele não tolerou a medicação. Então, é necessário uma avaliação correta. Se ele não tolerar, tudo bem, suspende, vamos para o próximo tratamento. A imunoterapia, eu diria que dá quase nenhum efeito colateral. Por outro lado, aproximadamente 7% dos pacientes têm efeitos colaterais que podem ser muito graves. Então, é meio discrepante, né? A grande maioria não sente nada, nada. O que sente, às vezes, é até não dar importância, nem o paciente. Se o médico não estiver acostumado, o médico também não vai dar importância. São sintomas são inflamações. Então,
Pode vir uma inflamação no pulmão, o paciente tem uma tossezinha, pode vir uma inflamação no intestino, pode vir uma diarreia, por exemplo. Uma inflamação do fígado, o paciente não sente nada. E esses sintomas são sintomas de alarme para que a gente ou interrompa ou inicia o uso de alguns tratamentos para controlar esse efeito colateral. Mas principalmente investigar, saber se esses efeitos colaterais estão relacionados à medicação ou não. Mais uma vez... E aí, como é que E o que é um importante sinal, de repente, para o paciente... Aí, tem uma paciente falando aqui, ó, que ela tem câncer renal, que ela faz imunoterapia e o que ela sente pós as imunos são dores articulares e fadiga muscular. São inflamações que Tá. pode ter, né? Então, ela pode ter inflamação da articulação, por exemplo, e fadiga. Isso não é comum, tá? Isso não é comum, tem que verificar se está relacionado à medicação ou não. Mas não parece grave. Ana, para o paciente, então, né, acho que nas duas situações, o importante é que ele tenha um canal muito aberto para o oncologista e que ele vá sinalizando tudo o que está acontecendo, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal falar. Ela está perguntando se tem gente que já aparece com doença metastática. Isso. Então, 30%, quase 30% dos pacientes no Brasil são diagnosticados com doença avançada, com doença metastática. E é exatamente nesses casos que a gente discute se é melhor começar com cirurgia ou já com tratamento oncológico. E, Ana, para aqueles que descobriram na fase inicial, também tem risco da doença voltar, de aparecer metástase? Como é que é aí? Como é que é essa relação? Tem, por isso que existe o acompanhamento, né? O segmento é a longo prazo, então, paciente oncológico normalmente casa com oncologista, né? Porque ou de 3 em 3 meses, depois para 4 em 4 meses, um segmento que você vai fazer por toda a sua vida, exatamente para avaliar se tem o risco da doença voltar e para tratar o mais precoce possível se ela voltar. Esse risco é proporcional ao tamanho da doença e ao subtipo da doença. Então, o risco é calculado de acordo com o estadiamento, mais uma vez, da doença. A Lidiane está contando aqui que no caso dela foi assim, né? Que acho que ela já descobriu numa fase metastática. Ela está acompanhando aqui a nossa live. Então, para esses casos, hoje em dia, a gente tem muito tratamento, né? Então, realmente é uma expectativa muito grande que a gente tem do tratamento oncológico para o câncer de rim. A gente tem cada vez mais possibilidades de tratamento. E mais para frente, o que a gente vai determinar é o tratamento de acordo com o subtipo do tumor. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente já tem informações de que subtipos que antes a gente acreditava que não iam se beneficiar do tratamento, se beneficiam, às vezes, até mais. Então, tem subtipos bastante, às vezes, mais agressivos, como, por exemplo, os sarcomatoides, que a gente achava que não respondia à imunoterapia. E a gente viu que eles respondem até melhor. A perspectiva de tratamento é muito grande, é a longo prazo. A gente vai ter cada vez mais possibilidades de tratamento e garantindo qualidade de vida. Porque isso é mais uma coisa positiva que a gente teve recentemente, que a gente conseguiu comprovar que esses tratamentos, além de aumentar a expectativa de vida, eles também aumentaram qualidade de vida. Então, independente de realmente um efeito colateral ou outro, a gente consegue melhorar o padrão de vida da pessoa. E ela consegue viver bem com a doença. Ana, tem várias perguntas aqui para outros tipos de câncer. Acho que as pessoas vão ter que esperar, né, as nossas próximas conversas. Gente, a gente está falando especificamente sobre câncer de rim, mas teve uma pergunta, Ana, a respeito se o Ministério da Saúde tem protocolo, né, PCDT para o câncer de rim. Eu não me lembro se tem, sabia?
Acho que tem, né? Peraí que agora eu não tô te ouvindo. O que você fez aí? Tá sem som, né? Você tá sem som, Ana. Nossa, agora tem pergunta de todos os tipos de câncer. Saiu de novo. Gente, eu sei que é muito tentador ter uma oncologista à disposição, mas vamos aproveitar hoje de verdade para a gente tirar dúvida de câncer de rim. A gente está aqui na reta final com a doutora Ana. Então, vou aproveitar ela mais um pouquinho aqui para a gente dar uma mensagem. Tá bom? Depois a gente, se vocês tiverem dúvida, aproveita para mandar a pergunta pelo faleconosco@oncoguia.org.br a respeito de outros tipos de câncer, tá? Mas hoje vamos aproveitar para tirar dúvida de câncer de rim, né, Ana? Com certeza. Ela entrou. Voltou? Ana, vamos pensar. Voltou. Pensando numa mensagem final, né? Que acho que amanhã a gente vai passar o dia todo falando de câncer de rim para conscientizar as pessoas. O que você acha que é o mais importante hoje, principalmente para a população em geral e para os pacientes? Eu acho que é importante a prevenção oncológica. Eu sempre falo isso, mudança dos hábitos de vida, você adquirir hábitos saudáveis, ter uma dieta baseada mais em legumes, frutas, folhas, menos carboidrato, principalmente branco, como arroz, massa e pão, mais proteína branca, como peixe, frango, depois a carne vermelha, uma vez por semana. Adquirir hábito de fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana e não fumar. Isso é essencial e você reduz em até 70% a possibilidade de você não ter nenhum tipo de câncer. Com isso, adquirindo hábitos de vida saudáveis, você ter um médico que te acompanhe, que faça prevenção, que seja capaz de detectar sinais mais discretos de doença, que é no caso do câncer de rim, por exemplo, são sinais mais discretos que, às vezes, no dia a dia, a pessoa não é capaz de perceber. E procurar um médico com rapidez quando você detectar que tem alguma coisa errada. Então, um sangramento na urina, uma dor lombar, um aumento do volume abdominal, perda de peso, cansaço, fadiga, é necessidade de você procurar um médico. Pode ser que tenha um câncer de rim, mas pode ser que tenha outra coisa também. Então, realmente são sinais de alarme, eu diria, para a doença. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, Ana, que acho que vale a pena responder. Ela está perguntando se ter muita sede pode ser um sintoma de câncer de rim. Não, eu diria que não. Não, às vezes acho é um que sinal de importante a gente diabetes. desmistificar, né? Porque tem dúvidas aí que eu acho que... Eu gosto muito quando as pessoas têm a coragem de perguntar, né? Coisas que parecem simples, coisas que parecem bobagem. E, Ana, só para te contar, já tem muita gente aqui falando que gostou muito da live e já estão querendo mais, viu? Eu agradeço. Eu acho que como mensagem, realmente, que fica para a gente a expectativa de tratar mais gente, delas terem mais acesso a essas terapias, da gente facilitar o acesso dos pacientes às medicações, que é o que você faz, né? Eu acho que é um papel extremamente importante, porque nada adianta a gente ter descoberto um monte de medicação se as pessoas não têm acesso a essas medicações. E quanto maior acesso que os pacientes vão ter a essas medicações, maior vai ser a experiência dos médicos com essas medicações. E isso traz muito benefício para os pacientes. Então, quanto mais experiente é o médico, quanto mais especialista ele é, o benefício é do paciente, porque vai conduzir melhor os efeitos colaterais, o paciente vai permanecer mais tempo no mesmo tratamento, e aí a gente vai ganhando expectativa de vida, né? E o mais interessante de tudo, que mudou 100% o tratamento. Então, se você teve um tio, teve uma vizinha que teve câncer de rim 15 anos atrás, nada do que foi feito vai ser feito hoje em dia. O tratamento mudou completamente. A gente tem 14 novas drogas, o tratamento cirúrgico é diferente. Então, a gente ganhou qualidade de vida com o tratamento. Então, assim, é uma nova história.
que a gente está construindo e o que a gente está tentando é levar isso para as pessoas, é contar a história sobre o câncer de rim. Muito bom, Ana. Quero aproveitar para te agradecer muito. As pessoas estão aqui contando suas experiências, né? A Leide acabou de falar que quando ela descobriu não tinha nenhuma informação, que agora que bom que a gente está, inclusive, fazendo uma live sobre o câncer de rim. Então, ó, muito obrigada, viu, pelo apoio de sempre. E até breve, Obrigada, espero eu. Obrigada, viu, Lu? Foi muito bom participar. Imagina. Eu estou disponível para o que vocês precisarem. Tá. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Desculpa a conexão.